Olá a todos e todas. Hoje nós teremos a nossa última aula, de estudos da ordem internacional. No plano de aulas está previsto assim como uma aula de revisão que, serviria para, sei lá, talvez aparar algumas arestas aí que teriam ficado e eu acho que principalmente, responder ou tentar aí fazer um exercício para discutir aquela questão inicial que eu coloquei no início da disciplina, que seria que em que medida o chamado direito internacional público ele influenciaria efetivamente a ordem internacional, ou seja, em que medida os sujeitos, que estão aí realmente tomando as suas decisões e interagindo no plano internacional, eles se norteiam efetivamente pelo direito e não por outros imperativos quaisquer, como o uso da força, questões econômicas, políticas, E como é que a gente pode separar o direito internacional, a sua constituição, a sua composição desses outros fatores de poder, Que é uma outra discussão, que eu acho que recai na mesma discussão filosófica que o direito interno, o direito doméstico, ele também tem, O que é típico do direito, ou na verdade exclusivo do direito, O que é aquele que é o papel exclusivo do direito e que não é influenciado efetivamente por nenhum outro fator de poder. É possível extrair esse purismo, essa neutralidade, isso que é exclusivo da ciência jurídica. Claro que a gente tem aí como expressão clássica o esforço de Hans Kelsen num momento histórico muito determinado em que era fundamental, diferenciar o direito de outras ciências como economia, filosofia, ciências humanas em geral. E aí, obviamente, há toda uma, uma série de pressuposições e princípios que se estabelecem de diferentes ordens e vertentes para justamente demonstrar ou tentar, criar uma teoria do direito que também dialoga com teorias da justiça e outras, digamos assim, searas, teóricas aí que tangenciam aquilo que é o fenômeno jurídico normativo. Eu, assim, acredito que vocês até agora, já viram que o direito internacional ele é direito, ele tem toda uma epistemologia, uma série de características, princípios, uma constituição que obviamente se conforma com enunciados prescritivos, normativos que venham justamente a orientar a conduta de certos atores, prevendo muitas vezes punições. Mas essas manifestações, essa forma desses elementos se estruturarem, dessa lógica se estruturar, está em diálogo direto com o substrato social. Não dá para a gente avaliar isso, eu acho que é uma injustiça que eu fico tentando corrigir nas minhas aulas. Não dá para a gente medir ou avaliar a juridicidade assim, do direito internacional público, sendo redundante, a partir daquilo que ele, da medida ou do que ele apresenta de próximo ao direito interno, já que digamos, a sociedade doméstica nacional é totalmente diferente da sociedade internacional. Na verdade, a gente tem aí o que poderia ser considerado algo em comum, que é a necessidade justamente de se evitar ao máximo a violência como parâmetro, ou como, melhor dizendo assim, forma de conduta, de manifestação dos atores, corriqueira, porque isso, obviamente, primeiro, para aqueles que são menos privilegiados por outros fatores políticos, econômicos e militares. Isso traz um processo de dominação constante dos mais fortes, dos mais fracos, perdão, pelos mais fortes, e também gera uma grande insegurança, principalmente na medida em que as relações internacionais, os seus objetos aí, de justamente digamos assim, que geram as próprias frentes de interação, elas se diversificam.
dependendo também da corrente, da matriz teórica que você seguir, como os marxistas, neomarxistas, construtivistas aí das relações internacionais, o próprio capital, né, a regulação do capital, ele vai requerer essa regulamentação, né, essa previsibilidade, essa segurança jurídica, tem aí uma condicionante estrutural que converge bem, né, para a formulação de um direito também no âmbito internacional. Se a gente for voltar para os contratualistas, numa simplificação muito grande também da origem do Estado, da sociedade, né, lá, por exemplo, com Hobbes, Locke, Rousseau, a gente vai ver que essa questão, né, de justamente estabelecer trazer um elemento que pudesse ser facilitador do surgimento da própria sociedade, do próprio Estado, seria fundamental, como na obra de Hobbes, né, no Leviatã, que a gente observa que o próprio Estado e o direito, eles tornam possível a própria vida em sociedade, né? Já numa perspectiva um pouco mais liberal e aperfeiçoada de Locke, vem a discussão da propriedade, né, que na verdade o próprio Estado e o direito, eles vão não, enfim, né, garantir a existência da sociedade em si, mas da propriedade privada, né? Então a gente tem aí várias vertentes que podem servir como justificativa comum do surgimento tanto do direito interno como do direito internacional, e que de alguma maneira, né, eles convergem para essa questão da violência, né, como forma de dominação e de condução decisiva das relações internacionais, você evitar que isso realmente perdure e permaneça como um padrão, né? Daí um pouco essa conceitualização de que no mundo pré-jurídico a gente teria uma certa barbárie, né? Um estado de natureza em que há essa imprevisibilidade, o homem é o lobo do homem, né? Qualquer coisa pode acontecer, o mais forte ele dita justamente o rumo dos acontecimentos, e depois com a perspectiva do Estado, com o monopólio do uso da força e a regulamentação também, que é importante, desse próprio poder do Estado, né, que vem numa segunda fase. Quer dizer, primeiro você tem esse grande Estado todo poderoso, supostamente depois com as revoluções burguesas, né, com as revoluções liberais, alguns limites que são impostos ao Estado para que haja também uma certa previsibilidade e segurança para os indivíduos, os cidadãos. Aí tem toda essa concepção de quem é o indivíduo, de quem é o cidadão, né, esse espaço também político na sociedade para esse ator, né? Com grande influência, inclusive, na Constituição das leis e do Estado. Ou seja, né, quando o Montesquieu, obviamente, vai estabelecer lá na sua obra fundamental, né, o espírito das leis, tem essa questão, quem é realmente o verdadeiro soberano aí, né? Quer dizer, a vontade do povo, a vontade popular, ela deve ditar caminho a ser seguido. A gente supostamente teria alcançado isso de maneira mais concreta no âmbito interno, como se realmente, né, pelo fato de nós elegermos deputados, senadores, vereadores no âmbito municipal, a gente garantisse a nossa voz ali na conformação das leis, né? Isso de maneira popular e abrangente. A gente sabe que isso não é bem assim, né? Não conseguimos, pela perspectiva abstrata da generalidade das normas, anular, né, a incidência aí que se perfaz mesmo na reprodução, principalmente em sociedades capitalistas, a partir da desigualdade, né, da maior representatividade, maior incidência daqueles que detêm mais poder na sociedade sobre justamente a elaboração das leis, né, aquilo que vai ser o destino do próprio Estado. No âmbito internacional, a gente talvez tenha, né, com base aí, como eu falei, né, nesse fenômeno que prevalece da criação de um Estado, de um direito internacional, Estado cêntrico. Aí, obviamente, que a gente tem uma concentração maior dessa vontade, que seria, né, o Estado, né, dentro do poder executivo, com uma grande abstração ali, representando a vontade de todos, né? Então, parece que a gente politiza ainda mais, né, e afasta
politiza no sentido de que a vontade abstrata do Estado, ela é que vai conduzir as relações internacionais e está muito distante da nossa realidade, da vontade verdadeiramente popular, dos anseios, né, verdadeiramente popular. Então passa a ser um grande tabuleiro de xadrez, né, em que aquelas ações são calculadas estrategicamente, sem o conhecimento e uma discussão prévia pela sociedade e apenas guiada por, né, grandes, digamos, especialistas que vão, né, não, nem muitas vezes nem divulgar o que os move verdadeiramente, né? E parece que então o direito ele é muito mais refém, inclusive, né? Ele vai concretizar muitas vezes ou não, quando não se servir de empecilho ou não, ou só legitimar esse interesse nacional. Tá? Então, esse coisa do interesse nacional, ele é muito mais claramente contaminado pela questão da política, né? Da política governamental. Como se o direito interno não necessariamente, né? Não fosse, obviamente, tivesse ali uma certa cientificidade, preceitos que se mantivessem, né, mais blindados com relação a esses outros elementos aí de poder ou cálculos, né, que fugissem a uma própria racionalidade jurídica que se retroalimentaria no âmbito nacional. Eu acho que a gente, né, primeiro, tem que entender que o direito internacional realmente ele vai ter uma lógica diferenciada, apesar de continuar sendo esse tipo de enunciado possível para reger as relações entre os atores, que existe, efetivamente é seguido em grande medida, tá? A gente tem uma certa crença mítica, né, um fetiche no tocante a esse purismo do direito e a sua cientificidade em grande medida, né, principalmente nos países como o nosso, em que a gente vê uma série de imperfeições na aplicação, né, do direito, que justamente dizem respeito a imperfeições com relação à estrutura social, né? Que o direito, ele por continuar sendo um instrumento muito controlado por aqueles que se beneficiam dessas estruturas sociais, ele, né, enfim, é algo que gera um ciclo vicioso, né? É uma desigualdade, uma grande mazela social que dificulta uma aplicação ideal, né, daquilo que seria a melhor lógica jurídica existente, e aí uma série de injustiças e mal aplicação do direito são vivenciadas o tempo inteiro, né? Justamente por conta dessa lógica jurídica. No âmbito internacional, claro que numa outra escala, eu acho que é uma questão mais de escala do que qualitativa, né, do que realmente de substrato jurídico, a gente vê que os estados mais fortes, tendo em vista esse direito internacional clássico, estado cêntrico, né, eles, né, criaram um artifício também, né, para manterem também esse ciclo vicioso, apesar de anunciarem a existência de um direito internacional, de normas gerais que aplicariam a todos, que todos poderiam, né, manifestando a sua vontade, convergir para a criação de enunciados que iriam passar a nortear suas relações internacionais, independente do uso da força ou do poder. No fundo, eles conseguiram criar mecanismos em que esses estados mais poderosos continuassem agora controlando o próprio direito, né? Ou seja, aquilo que a gente conversou no início sobre a função do conceito de soberania, que apesar de ser muito veiculado, o conceito mais clássico, baseado lá na obra de Jean Baudin, dos 6 livros da República, de 1576, de que seria esse poder absoluto, né, que teria uma faceta interna e externa e que não poderia ser relativizado, que não, né, senão pelo direito natural, enfim, por algo, né, dentro da perspectiva justnaturalista, até fora do seu aspecto jurídico. No fundo, a gente percebe isso, tá, mais dentro da perspectiva analítica dos autores chamados autores da teoria crítica, também do direito internacional. A gente percebe que e da escola espanhola, como a gente já tinha falado, até, né, do Manuel Dias de Velasco,
A soberania, ela, no direito internacional, ela cumpre um outro papel, né, na verdade, concretamente, ou seja, representar um conjunto de características que vão mudar historicamente, mas que vão qualificar a vontade de alguns estados, fazendo com que elas possam prevalecer sobre a de outros estados, ou seja, que elas representem o rumo, né, civilizatório desejável, a direção ou o patamar civilizatório desejável que deva justamente levar toda a sociedade, né, que possa ser representativo de toda a sociedade. Então seria a liderança, né, tanto os paradigmas normativos existentes nessas sociedades representativos desses marcos, mas aquilo que seja a expressão volitiva, né, desses próprios marcos. E aí as instituições internacionais acabam em grande medida estabelecendo esses critérios, né? Há estados que respeitam ou não os direitos humanos, podem compor a União Europeia ou não, já trazendo muito para a contemporaneidade, né? A questão das cláusulas democráticas também, né? Nos projetos também de integração, protocolo de Ushuaia, no caso do Mercosul, ou seja, são patamares civilizatórios que vão dizer, olha, né, você aqui está do grupo daqueles que realmente podem servir de parâmetro normativo e aí vão participar de forma mais incisiva no tocante à estipulação das regras do jogo, de produção das normas. Apesar, né, além desse discurso um pouco mais teórico, a gente observa exemplificativamente, né, no rol das próprias fontes elencadas ali no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, a menção a esse crivo aí, né, ou esse critério civilizatório. A gente já conversou sobre isso, quando nós temos lá no rol das fontes a menção aos princípios gerais de direito das nações civilizadas. É claro que hoje não se aplicaria mais esse tipo de avaliação, né? Pela jurisprudência da própria Corte Internacional de Justiça, mas isso sempre esteve na tradição. Direito. Que significa, né, das nações civilizadas? Significa as nações que representam aquele patamar civilizatório desejável, né, que se busque realmente reproduzir. Então, essas vão ter mais chance justamente de poder serem chamados, fazer parte das grandes cúpulas, né, dos grandes grupos que podem definir aí as regras de jogo no sistema internacional. A gente tem como exemplos de uma elitização enorme, né, da formulação de decisões no âmbito internacional, desde a composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que apesar de ser um órgão de uma organização advinda quer dizer, que representa um processo de transformação supostamente relevante do direito internacional no pós-Segunda Guerra Mundial, tem ali, né, ainda elementos desse direito clássico, estado-cêntrico, de perfil civilizatório que diferencia vontades, já que quem pode ter poder de veto, quem realmente emite ali é responsável pela produção de resoluções vinculantes no âmbito das Nações Unidas. Dentro aí dessa esfera de mais de 190 estados, desse conjunto de 190 estados, só 5 estados têm o poder justamente de decidir sobre a segurança no sistema internacional e de participar aí da produção de resoluções realmente vinculantes, né? Porque a gente já viu que as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, em que realmente todos os estados têm assento, têm poder de voto, né? Tem direito de voz, eles não emitem, esse órgão, ele não produz essas resoluções vinculantes, né? E no âmbito econômico, a gente tem o G7, o G8, né? Também como, assim como a cúpula de Davos, né? Como uma representação aí da tomada de decisão no sistema internacional, né? Assim como realmente decisiva, né? Que vai aí também se partindo para outros sempre esferas de poder que sejam aquelas capazes realmente de fazer a diferença no tocante à estruturação da ordem política, econômica e militar no âmbito internacional, né? Quem realmente hoje, né, é capaz de ser o grande hegemon no âmbito internacional, indubitavelmente, e ainda continua tendo aí como grande medida não só a esfera econômica, mas também militar,
ele vai ter a capacidade também, obviamente, de convergir, né, de trazer essa convergência da produção das normas em prol dos seus próprios interesses de Estado. Da mesma forma, né, que no âmbito interno, em outra escala, uma escala que parece um pouco mais, talvez, disfarçada, né, e obtusa, né, no âmbito interno, a gente observa que, né, nós temos aí várias bancadas, várias representações de poder, várias esferas de poder que ditam realmente os rumos do país e quais são os interesses a serem privilegiados, seja, por exemplo, na produção do orçamento, na divisão das emendas orçamentárias ou não, daquele que vai ser a política de Estado, de governo, numa determinada época, né? E com certeza a gente observa que é sempre um grupo elitizado, né, que representa uma minoria da população. Da mesma forma que o direito, naquela sua manifestação mais tradicional do utilização do uso da força, no caso do direito penal, e a gente já falou sobre isso, também, né, direciona o seu poder de fogo de forma mais expressiva contra uma determinada população, que é mais numerosa, mas é menos privilegiada, né? Tem menos poder econômico, social, cultural, né, nas duas estruturas social, a população pobre e a população negra, né? Então, quer dizer, né, de acordo com a sua, né, apesar de haver ali toda uma nuance diferenciada, uma escala diferenciada, né, com uma visibilidade talvez maior ou menor, a gente observa esse fenômeno muito, tanto atinente ao direito interno quanto atinente ao direito internacional. Então, essa questão do enforcement, né, não é realmente aquilo que vai fazer algo realmente permanecer, né, um enunciado como capaz de ser ou não um direito, né, tem esse mito. A maior parte das pessoas, aqui eu acho que também a gente pode aludir a uma questão um pouco mais filosófica e sociológica, né, o que faz realmente você cumprir as regras do jogo, né, a gente pode fazer esse questionamento no âmbito internacional, né, é você saber que você vai ser realmente preso, primeiro, né, acredito que muitas pessoas ajam independente da possibilidade ou não de serem presas, né, ou serem acometidas aí do poder do Estado, da violência do Estado. E segundo, quem realmente está, né, passível de ser repreendido efetivamente, né, pelo Estado. Então, essas são questões que a gente, no âmbito doméstico que eu falo, né, que não talvez a gente merece uma reflexão, né? Pensar que o direito internacional, então, nesse ponto, com relação ao enforcement, ou que esse enforcement não aconteça, né, da mesma maneira, não se manifeste da mesma forma que o direito interno, é isso que, né, faz dele menos direito, então o direito interno também seria menos direito, porque esse enforcement também, ele é extremamente desajustado e desequilibrado e desigual no tocante à sua manifestação e à sua concepção, né? Bom, então, com relação ao direito internacional, ele tem, né, várias esferas de atuação, né, seja o internacional público ou internacional privado, o tempo inteiro, né, tratados que são celebrados que permitem aí, por exemplo, né, que se operem as fronteiras, que se respeitem as fronteiras internacionais, os critérios de nacionalidade, tratados de comércio, tratados de investimento, tratados sobre migração, sobre entrada e saída, que estabelecem políticas de visto, né, de passaporte, por exemplo, de várias, todo direito internacional que rege aí, por exemplo, o sobrevoo do nosso espaço aéreo, as rotas, seja no caso de navios, aeronaves. Então a gente tem aí, né, a questão de sinais de comunicação, o uso de cooperação em termos de tecnologia, banco de dados, questão de cooperação em termos de informação, né, também de combate à corrupção, a questão penal internacional. Então a gente tem todo um funcionamento da sociedade internacional que se dá com base realmente no direito internacional. E a gente tem grandes questões que realmente, quando são muito emblemáticas, quando tem questões de poder, né, ali muito evidente, assim, que pode desagradar as potências hegemônicas, aí sim a gente tem um desafio para o direito internacional. Mas isso eu acho que também acontece
no âmbito interno, né? Quando a gente tem aí conflitos entre esferas dominantes da sociedade, aí sim, acho que o direito também doméstico interno, ele não vai sozinho dar conta, né, desse desafio, né, de suplantar essas questões dessas outras formas de, digamos assim, de reprodução das regras sociais e manifestação do poder dos membros dominantes na sociedade. Não. Então, essa é uma discussão que a gente travou e a gente fez todo esse repasse, né, do direito clássico, a Paz de Westfália de 1648, a importância do reconhecimento mútuo de soberanias, a questão do voluntarismo estatal. Quando analisamos as fontes, isso também foi muito importante para entender, né, lá com base no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que a gente utiliza de forma emblemática, assim, e didática, né, por ser o estatuto da principal corte internacional que perdurou durante muito tempo, que representa a reformulação da ordem internacional no pós-guerra, né? Então, didaticamente, é um rol importante de fontes, a gente viu o importante dos costumes, a matriz consuetudinária do direito internacional, mas já no processo de codificação do direito internacional crescente, a questão dos princípios na resolução 525, a gente analisou também a questão, né, da hierarquia e como se dá a hierarquia não por uma questão de manifestação formal, mas sim por reunião de vontades, né? Então falamos do direito internacional geral, falamos do direito das normas dispositivas ainda como majoritárias no campo do direito internacional. Mencionamos também algo, né, que está em processo sempre de disputa, né, em prol da sua ampliação, que seria o rol das normas cogentes, né, os discogentes, cuja definição está lá no artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. E por que é uma aposta tão importante? Porque justamente ela prevê, né, que os estados cumpram aquelas normas mesmo não tendo ratificado os tratados. Seria aí algo um pouco sui generis com relação a essa perspectiva da vontade, né? Ou seja, você reconsiderar que há valores aí fundamentais na sociedade internacional que devem ser preservados a todo custo e que isso vai sofrendo também um processo, né, de consolidação histórica progressiva, né? Não há um rol definido de normas cogentes. O tempo todo, né, você tem aí essa disputa, alguns autores defendendo que certas normas já deveriam ser reconhecidas como juscógenes ou outras, no campo de direitos humanos, então, né, Cansado Trindade pleiteia muito que vários aspectos aí já advindos dos direitos humanos em geral sejam considerados normas cogentes, no aspecto também da questão de segurança, muitos autores defendendo que a prescrição com relação ao sistema coletivo de segurança na Carta das Nações Unidas deveriam ser normas cogentes, mas a gente tem realmente como um consenso quase que majoritário que o chamado direito comunitário, né, ele representaria aí um conjunto de normas cogentes. E aí nós fomos para a questão também dos sujeitos, uma discussão, que é o meu principal sujeito. É claro que, tendo em vista essa tradição estado-cêntrica no desenho das instituições, a capacidade realmente de produzir, né, normas, se a gente for pensar nessa questão, né, dessa capacidade jurídica internacional, o Estado acaba desempenhando mais funções, né? As instituições internacionais, tendo em vista essa herança do direito internacional clássico, foram desenhadas para eles, né? Mas isso tem a ver com um certo direito internacional. Muitos autores falam que, mesmo assim, depois do surgimento dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, nessa perspectiva mais finalística do direito internacional, ou seja, que ele não diz respeito a quem produz as normas, mas em nome de quem, do que, né? Ou seja, de ampliar a perspectiva da dignidade da pessoa humana e da proteção dos seres humanos no âmbito do direito internacional, da sociedade internacional, principalmente depois da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, ou da formação da Carta Internacional, né, dos Direitos Humanos, como pelo menos a Declaração Universal de Direitos Humanos e os dois pactos, Pacto de Direitos Civis e Políticos e Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Nós temos aí também o indivíduo considerado como sujeito de direito internacional, e para muitos até, né, não tem algo que vem tendendo a ser, né, muito
comum, né? Vários doutrinadores justamente apontando que hoje o ser humano deveria ser considerado já o principal sujeito, né, de direito internacional. E temos também o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né? Temos também a Santa Sé, os movimentos de libertação nacional. Então, analisamos essa questão dos sujeitos e aí nos aprofundamos no tocante às fontes, a questão, né, da formulação dos tratados. Isso eu acho que é importante, né, porque é sempre interessante saber justamente como é que esse processo se dá, a questão da hierarquia também dos tratados de direitos humanos, né, e toda a lógica a partir da emenda constitucional 45 de 2004, que traz essa possibilidade dos tratados de direitos humanos que forem aprovados, né, com o rol equiparado aí às emendas constitucionais, quer dizer, com o rol das emendas constitucionais vão poder ser equiparados às emendas constitucionais, né, está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, e aqueles que não forem ou forem já aprovados antes da emenda constitucional vão ser pelo menos supralegais, aquela discussão toda do Pacto de São José da Costa Rica, né, como realmente normas supralegais. Com relação ao Estado, quando a gente também foi, talvez voltando um pouco na questão dos sujeitos, a se aprofundar na questão dos elementos do Estado, né, que a gente viu lá dentro da Convenção de Montevidéu, quais eram os direitos e deveres do Estado, reconhecimento de Estado, reconhecimento de governo, que o Estado, ele justamente, né, ele passa por um processo de autodeterminação. A sociedade internacional, ela não gera estados, né, é importante só constatar a existência dos seus elementos, como governo, território, né, população. Aí nós analisamos quem é nacional, quem não é nacional, a grande contribuição da nova lei de imigração, né, que veio realmente revogar o Estatuto do Estrangeiro, que uma lei, né, enfim, advinda de um processo, né, de um período militar, que tinha aí uma orientação mais, realmente uma legislação prol da segurança nacional, e a lei de imigração representando mais essa acolhida humanitária, né, com todo esse approach dos direitos humanos. A gente viu também, então, nessa perspectiva de solução de conflito, analisando a Organização das Nações Unidas enquanto sujeito também de direito internacional, representando as organizações internacionais, essa grande contribuição para formas diferenciadas hoje de solução de conflito, que pelo menos, né, em tese, estabeleceu como princípio, né, a ser seguido, está previsto até no artigo 4º, né, da nossa Constituição Federal, a solução pacífica das controvérsias, ou seja, o uso da força passa a ser algo excepcional, né, que só pode ser utilizado ou em legítima defesa, individual ou coletiva, né, no caso também de algum tipo de intervenção humanitária, como as Peace Enforcement Operations, né, e no caso da aprovação de uso da força propriamente dita, né, prevista no artigo 42 lá da Carta das Nações Unidas, né. Então, isso foi uma grande contribuição das Nações Unidas, além de toda uma tradição, né, de formulação de prerrogativas com relação aos direitos humanos que a gente tem, normas sobre desenvolvimento, ou seja, que foi aí um papel importante principalmente para essa entrada, né, dos países advindos de um processo de descolonização também na sociedade internacional, e em grande medida também a Constituição, a contribuição para a construção desse campo que a gente chama da multilateralidade, né? Ou seja, que a gente deve entender que os espaços multilaterais de decisão coletiva devem prevalecer sobre sobre os espaços que possam ser capturados bilaterais pela incidência de estados vetores sobre demais, né? Aqueles que já tradicionalmente exercem sua influência, como o caso dos Estados Unidos, né, no próprio Cone Sul e outros, né, enfim, de acordo com sua esfera regional, e que esses espaços de decisão multilaterais, eles também contribuiriam decisivamente para tentar, né, atenuar desequilíbrios de poder que ainda subjazem, obviamente, na esfera internacional, pelo acúmulo de poder que é possível militar e economicamente, né, principalmente depois da década de 70,
E eu acho que principalmente na década de 90, no início da década de 90, com a debacle da ex-União Soviética, com a questão do fim da bipolaridade e essa grande capacidade, né, enfim, de exercício absoluto de poder dos Estados Unidos, que agora a gente questiona, né, se pode ser relativizado pela ingerência da China, né? Eu acho que, bom, passando também para a discussão de direitos humanos e várias outras que a gente teve aí no decorrer do semestre, a gente fecha com a perspectiva do Afeganistão, que além de discutir, né, concretamente os grandes limites de intervenções de organismos internacionais, né? Porque no caso, no Afeganistão, né, a gente tinha uma intervenção da OTAN, não foi como aconteceu no Iraque, né? Tinha uma legitimidade ali institucional, né? E mesmo assim, ou seja, não conseguiu nem a criação de um exército, né? Eu acho que é interessante naquele vídeo, que não deu, tive a possibilidade de conversar com vocês sobre ele, mas a fala da professora Mônica Harris, que foi até minha professora quando eu fiz mestrado em Relações Internacionais em 97, olha só, muitos anos atrás, né? Ela foi minha professora, que eu fiz mestrado no Instituto de Relações Internacionais, né? No IRI, da PUC do Rio. E ela é, né, especialista em organizações internacionais e ela sempre fala muito sobre intervenção, né, humanitária, escreve muito sobre isso também. E ela falando assim, ó, o problema é que a próprio modelo, né, de estruturação do exército, o modelo de atuação de reconstrução, né, ali do Afeganistão é baseado numa capacidade de conformação estado-cêntrica e não fragmentária, né? Ou seja, que essas intervenções elas trabalham sempre com um modelo, né, de Estado a ser imposto, né, um modelo político que a organização não tem capacidade de fazer e que nem o território tem a capacidade de reproduzir efetivamente, né? Então gerou muita surpresa, né? O quanto que esse exército que né, que obteve um grande investimento da uma potência mundial durante 20 anos rapidamente, né, se desfez ali com a ascendência ao poder novamente do Talibã. Né? Então, acho que a gente vê ali uma série de. Eu acho que aquela aula e essas discussões com relação à saída, né, da OTAN, dos Estados Unidos, né, em 31 de agosto, do Afeganistão, e essa questão do papel da Rússia, o papel da China, traz questões importantes aí também que sinalizam, né, agora no fecha um pouco essa aula, que sinalizam talvez para um novo momento da ordem internacional, né, em que se coloca em xeque também a hegemonia americana, pelo menos nos moldes que ela vinha sendo desempenhada, né, até especialmente da era Bush e Trump, né, mas e que não mudou suavemente também, né, durante o período Obama, e que agora está tendo dificuldade de se estabelecer, né? Que está voltando a se valer de um dos mecanismos que foi muito utilizado na era Bush, né? Quando houve os grandes falcões que a gente chamava no poder, né? Nos Estados Unidos, que foi um dos motivos para que retroalimentava a guerra do poder depois de 11 de setembro, né, de 2001, que foi justamente o keynesianismo militar, ou seja, você alimentar o crescimento, né, da economia, gerar empregos com os gastos militares, inclusive em outros países, né, e que, enfim, isso é uma questão que também está sendo colocado ali naquele vídeo, né? Será que a forma como os Estados Unidos vai ver né, a reconfiguração dessa hegemonia agora vai ser de novo com essas bases, né? Porque sempre os discursos do Biden agora falam muito dessa questão novamente da infraestrutura, de criação de empregos e tal, né? De benefício das empresas no âmbito internacional, das empresas americanas no âmbito internacional. E aí tudo isso tendo que dialogar com outro tipo de ingerência chinesa muito mais pragmática, como ficou muito claro ali naquela palestra, né? Não muito, né? Com poucas, digamos assim, condicionantes éticas com relação a direitos humanos e outras que são mais caras aí, né? Ou pelo menos que não que os Estados Unidos, obviamente, sempre queira fazer isso, que tem a ver com uma estrutura social, mas tem a ver pelo menos com feedback, que pelo menos num regime democrata, né, eles tenham que dar para a sociedade nacional, que é de cumprir com os direitos humanos. Talvez seja até um desafio maior a ser colocado num enfrentamento direto aí com uma reconfiguração de uma hegemonia chinesa
no sistema internacional, tá? Então esse aqui foi um breve comentário geral sobre a disciplina, né, sobre ainda uma natureza revisional, e espero que vocês tenham achado proveitoso, né, claro, com esses desafios todos de ser remoto e de também ser uma disciplina só de direito internacional para toda a matéria de direito internacional que a gente possa ter, né, todas as questões, né, enfim, importantes aí, né, específicas, né, que realmente hoje tem vários campos já de especialização, desculpe. Tanto que eu conversava, né, antes com o professor Celso Albuquerque Mello e dizia que ele não era contrário até aos manuais, que ele não queria, né, depois que ele morresse, que fosse reeditado o manual dele, justamente porque ele não acredita em manual de direito internacional, como se fosse algo impossível, né? Tamanha a especificidade de cada um dos campos hoje em que se manifesta, né? Obviamente, a política de regulamentação internacional, seja segurança, seja comércio, seja direito penal internacional, né? Enfim. Vários elementos, a questão hoje até da saúde e a perspectiva sanitária, né, e de cooperação que hoje vão se colocar também como uma frente hoje muito forte também, né, do direito internacional junto com migração. A professora Deise Ventura, do Departamento de Relações Internacionais, que é especialista justamente em saúde, hoje ela, né, fala muito sobre isso, né, desse aspecto sanitário também como uma das frentes aí de especialização campo do direito internacional, tá? Então, espero que tenha servido para vocês terem aí pelo menos uma aproximação inicial, né? O primeiro contato com o direito internacional e que tenha gerado um interesse em vocês com relação à matéria, tá? Então, foi um prazer ser professora de vocês nesse semestre. Um forte abraço a todos e todas. Até mais.